Boa noite, boa noite. Estamos em mais uma quarta-feira de leituras e reflexões. Hoje, 24 de janeiro. Aqui na cidade, hoje, aniversário da cidade. Estamos em Carazinho, Rio Grande do Sul, para quem ainda não sabe. Estamos de feriado, mas estamos com leituras e reflexões. E janeiro, acho que temos mais uma ou duas. Isso, temos mais essa quarta e a quarta do dia 31 ainda, que nós falaremos sobre o texto do Arun Gandhi. Boa noite, Jaque. Nós estamos lendo alguns trechos aí do livro do Arun Gandhi. Tá? Não é o Gandhi, mas é o neto do Gandhi. Tá? O livro se chama A Virtude da Raiva. Lembrando que leituras e reflexões, a gente cada mês escolhe aí um livro para ler alguns trechos desse livro e eu faço algumas reflexões pessoais. Então, sempre lembrando que reflexões pessoais são pessoais, é baseado na minha experiência. Tá? Então, a sua pode ser diferente da minha e levar a reflexões diferentes. E esse é um livro, foi escrito em 2017. Tá? Eu conheci ele depois, mais tarde, acho que ano passado. Tá? E como eu sempre falo e repito, já falei em nossos encontros e repito, é um livro que eu acho sensacional, porque é um livro muito rápido para ler. Tá? Você pode ler, ele contém 11 lições, dá para ler praticamente. Oi, Ju. Pode ler uma lição por dia praticamente, ele é tão gostoso que é ler esse livro. Tá? E eu estou relendo ele agora com vocês e eu acho que é muito... tem muitas lições nele, muitos ensinamentos, muito mais que 11, que a gente acaba esquecendo durante o tempo, né? E é bom relembrar. Então é bom estar sempre relendo esse livro. Tá? Lembrando que nossa primeira conversa com ele foi ano passado. Tá? E que então a história é do Arun Gandhi, neto do Gandhi, e ele fala sobre 11, né? 11 só aqui no livro, como eu digo, são muito mais que 11, né? Sobre vários aprendizados e lições que ele teve com o Gandhi, que é seu avô, no período que ele estava com entre 12 e 14 anos, que ele ficou sobre a responsabilidade do seu avô, o Gandhi, e nessa convivência ele aprendeu muitas coisas que ele levou para a vida, né? E ele compartilha com a gente nesse texto essas lições, esses aprendizados. Tá? Então lembrando que quando eu falar eu, né, quando estiver aqui lendo, seria eu, o Arun Gandhi, né, eu estou lendo o texto dele, e ele vai usar muito a expressão Bapuji. Tá? Então ele Bapu tem a ver com avô e o Ji é zinho, então é como ele chama o Gandhi, avôzinho. Tá? Então vai ter muito essa expressão Bapuji. Tá? Nós falamos também sobre a primeira lição, usar a raiva para o bem. Tá? Então, na questão de, ao sentirmos a raiva, como transformar essa raiva para lidar com aquilo que nos está causando raiva. Né? Como é que a gente pode assumir um propósito a partir disso que ele não seja destrutivo, que ele possa ser usado para o bem. A lição 1. No encontro passado, nós falamos sobre conheça seu valor, tá? Que realmente o Gandhi, quando estava com as pessoas, ele, especialmente com seu neto, né? Porque ele conta muita história nesse livro, né? Gandhi estava conversando com pessoas extremamente importantes, né? Na questão da Índia ali, o domínio britânico, né? E o neto dele, baseado num duelo que tinha com seu avô por causa de um autógrafo, né, invadia essas sessões propositadamente. E Gandhi nunca recriminou ele, nunca brigou com ele, sempre o abraçou, sempre o acolheu. Então ele fazia que cada pessoa tinha seu valor, cada pessoa tinha sua história, cada pessoa tem a mesma importância. Tá? Então ele chama a gente para reconhecer o nosso valor, independente de nossas posses. Ele fala muito a questão de posses aqui financeiras e dinheiro, né? E aquisição material, que independente de nós termos isso ou não termos isso, né, nós temos o mesmo valor. Tá? E como é difícil a gente no dia a dia
agir dessa forma, tá? Por isso que esse livro é bom estar sempre relendo. Né? Pelo menos uma vez a cada 6 meses é bom dar uma relida nesse livro aí. Tá? Minha visão, tá? Pelo menos. Eu amo esse livro depois que eu conheci ele. Tá? E hoje nós vamos falar sobre a lição 8. Tá? Como digo, são 11 lições, estou escolhendo algumas lições para compartilhar com vocês. Tá? E a ideia é sempre compartilhar com vocês, né, vários livros e textos que foram importantes para mim, que eu gosto. Tá? Então hoje eu vou falar da lição 8, porque tem uma história que eu gosto muito nessa lição 8. Tá? Fiquei lá no livro lendo os vários capítulos até encontrar essa história. Tá? A lição 8 se chama Humildade é Força. Tá? Então vamos lá. Muitas pessoas iam visitar o meu avô no ashram de Sevagram. Tá? Sevagram era o local, tá, onde tinha esse ashram. A ashram é como se fosse uma comunidade onde eles vivem em torno, no caso do Gandhi ali, com um propósito em comum. Tá? Então muitas pessoas iam visitar meu avô no ashram de Sevagram. Um dia apareceu um jovem que tinha acabado de chegar da Inglaterra com um diploma de doutor pela London School of Economics, tá? Pela Escola de Economia de Londres. Shriman é o nome desse homem. Tá? Shriman era inteligente, sagaz e estava ávido por transformar a economia indiana. Seu pai, ou seja, o pai de Shriman, era um industrial renomado. Tanto ele quanto a mãe do rapaz eram amigos de meu avô e o tinham em grande conta. Os dois sugeriram que, antes de fazer qualquer coisa, o filho fosse pedir as bênçãos a Gandhi. Tá? Então, esse casal enviou o seu filho Shriman, tá? Que era um doutor pela Escola de Londres, que queria transformar a economia indiana, ajudar a economia indiana, enviou ele para pedir as bênçãos de Gandhi. Né? Afinal, ele ia estar lá na Índia e nada mais... É uma graça muito grande você receber a bênção, né, de alguém como Gandhi ou de outra pessoa importante. Então, o tal do Shriman foi a Sevagram. Por quase meia hora, ele se vangloriou de suas conquistas e explicou como ia mudar a economia do país. Bapuji ouviu pacientemente. Agora, por favor, me dê sua bênção para que eu possa começar o trabalho, disse Shriman por fim. Aí respondeu Bapuji, você terá que fazer por merecer a minha bênção. O que você quer que eu faça, então? Junta-se a nós e limpe os banheiros do ashram. Lembrando que nesse ashram, tá? Depois ele fala mais um pouco, mas ele sempre lembra, né? Todos faziam todas as funções. Então todas as pessoas limpavam banheiros. Tá? E todas as pessoas faziam comida, elas se revezavam muito nesses trabalhos, tá? Nesse ashram específico. Tá? Então, para ter a bênção de Gandhi, ele deveria se juntar a eles no ashram e limpar os banheiros. Tá? E muitos locais, se você for ver histórias aí de grandes personalidades desse mundo aí mais de autoconhecimento espirituais, muitos, quando você vai para esses locais, você começa limpando banheiros, né, ou coisas desse... cozinhando, limpando banheiro, você sempre vai para limpeza muitas vezes. Tá? Então Shriman ficou horrorizado com isso, né? Meu Deus, eu tenho PhD, eu sou doutor pela Escola de Economia de Londres e você quer que eu perca meu tempo limpando banheiros? Bapuji explicou com tranquilidade. Sim, se você quiser a minha bênção, sim. Então Shriman saiu da sala incrédulo. Passou a noite e a manhã seguinte no ashram e participou, ainda que relutante, da limpeza dos baldes dos banheiros com as outras pessoas. Então se limpou o máximo que pôde e voltou para se encontrar com Bapuji. Ok, fiz o que você pediu, agora me dê sua bênção. Não tão rápido, disse meu avô sorrindo. Você terá a minha bênção quando eu estiver convencido de que você limpou os banheiros com o mesmo entusiasmo com quem quer mudar a economia do país. Eu adoro essa frase aqui, tá? Você terá a minha bênção quando eu estiver convencido de que você limpou os banheiros com o mesmo entusiasmo com que quer mudar a economia do país. Tá?
Lógico, eu já fico refletindo na minha vida e provavelmente você vai ficar refletindo também aí, né? A gente se entusiasma com tanta coisa para fazer, né? E, nossa, projetos maravilhosos, né? E fazer as coisas, às vezes, necessárias da casa, do dia a dia, se torna chato, a gente perde o entusiasmo, faz com má vontade, né? Então essa frase de Gandhi vem, né? A gente deve fazer, ter a mesmo entusiasmo para fazer as coisas pequenas do dia a dia, consideradas chatas, tá? Antes de seguir para as coisas grandes. E vou tomar uma água antes de continuar, e já continuamos. Eu lembro, né? Tô vendo que a Luciana entrou aí, tem uns projetos bem grandiosos, tá? Quem quiser depois segue ela lá, entre em contato com ela, Luciana Poleto. Tá? Tem uns projetos em yoga bem legais aí, com pessoas com câncer. Oi, Ana! Que bom que você apareceu aí. Entra com a Lu, tem uns projetos aí de yoga com pessoas com câncer, inclusive agora com pessoas tetraplégicas aí trabalhando com yoga, tá? Sensacional. Tá, então eu lembrei de uma coisa que fala do yoga japonês, sabe? Tem 4 regras do yoga japonês, tá? Que é um tema que eu posso trazer aqui também, algumas coisas do yoga japonês para vocês. O yoga japonês ele tem um ensinamento que é o seguinte, tá? Treine a sua atenção, ou seja, a sua concentração, tá? Ou o seu entusiasmo, o que você quiser colocar aí de virtude, para que ela seja da mesma forma em 4 situações. Tá? Então treine sua concentração, sua atenção, seu entusiasmo naquelas coisas que você ama fazer. Tá? Pode ser fácil, tipo, mas eu amo fazer, então eu tenho entusiasmo, né? Eu faço com cuidado, faço com atenção. Às vezes não, porque a gente está tão acostumado a fazer uma coisa que às vezes a gente faz no automático. Tá? Faz desconcentrado, faz pensando em outra coisa que está preocupando mais. Então a gente não faz às vezes com tanto entusiasmo quanto deveria, tá? Quanto poderia fazer, ou com tanta atenção. Então gera muito descuidos, mesmo nas coisas que a gente ama fazer e gosta muito. Tá? Segundo ponto, treine sua concentração para ser alta, seu entusiasmo alto, em coisas que você não gosta de fazer. Tá? Sabe aquela coisa que se não existisse para você estava ótimo, mas que você tem que fazer? Tá? Tipo o Shriman aqui, lá no ashram, limpando banheiros. Para ele era uma coisa inacreditável. Como é que ele, com doutorado, ia estar limpando o banheiro de um ashram, que não eram os melhores banheiros do mundo, né? Mais limpos, né? Então é isso. Treine a sua concentração e o seu entusiasmo para fazer o melhor que você pode nas coisas que você não gosta também. Tá? Então vamos pensar assim, vamos treinar para fazer o melhor que a gente pode, dar o máximo que a gente pode naquele dia, naquela hora, naquela situação, nas coisas que a gente ama, nas coisas que a gente não ama, que odeia, que podia não existir no mundo. Terceiro ponto, treine essa concentração, fazer o seu melhor nas coisas que você acha chatas de fazer. Tá? Não são coisas que eu amo, não são coisas que eu odeio, mas são coisas que são chatas, coisas repetitivas, que tem que fazer todo dia, sabe? Que uma hora você gosta mais, outra hora gosta menos, mas elas são chatas por serem cotidianas, repetitivas. Tá? E terceiro ponto, treine, fazer o seu melhor, coisas em movimento. Tá? Não coisas estáticas, mas coisas em movimento também, estáticas em movimento. Tá? Então seu treino no dia, especialmente de yoga, por exemplo, né, deve incluir essas 4 coisas. Coisas que eu amo, coisas que eu não amo, coisas que eu acho chatas, né, e coisas que são em movimentos. Tá? Então isso é um bom treino para você ter. Tá? Me lembrei agora falando do Shriman aqui. Tá? Então vamos lá. Bapudi não estava se fazendo de difícil. Tipo assim, eu vou te dar, só tua, sabe? É difícil eu conseguir a minha bênção, então você tem que cumprir um monte de metas. Não, ele tinha um ensino por trás. Tá? Então Bapudi percebeu que Shriman se considerava muito importante. E sabia que isso atrapalharia seus planos de promover mudanças reais. Se você tem um ego grande, tá? O ego aqui é no sentido de arrogância, tá? No sentido de importância, de se sentir superior. Tá? Não é um ego
tanto da psicanálise ali. Um ego nesse sentido de me sinto melhor, mais importante, porque eu tenho doutorado lá em Londres, não sei aonde. Tá? Então, se você tem esse ego grande, é mais difícil demonstrar respeito e compaixão para com as pessoas. É mais difícil demonstrar respeito e compaixão em relação às pessoas. E é mais fácil aceitar distinções de classes e de castas. Tá? Então, se você tem esse senso de arrogância, senso de sou mais importante porque eu tenho um título melhor, né? Sou um ser superior, né? Então há uma tendência, né, para Bapudi de você mostrar menos respeito e compaixão para com as pessoas e você aceitar de algum modo separação em classes e castas muito mais fácil. Tá? Quando você tem convicção de que você está certo, você não consegue enxergar o ponto de vista do outro. Tá? Então imagina, né, chega lá um doutor estudou na Inglaterra, um ensino totalmente diferente. Doutor em economia, aprendeu lá na Inglaterra. Quer chegar na Índia, né, e fazer as melhorias econômicas no país para a população, não sei o quê, mas não conhece nada da população, nunca morou com essa população. Essa era a ideia do Gandhi também. Tá? E isso me remete ao seguinte, né? Quantas vezes a gente já não quis ajudar alguém, fazer algo por alguém que não deu certo? Tá? Quantas vezes você fez isso? Né? Eu vou ajudar, e sai fazendo um monte de coisa porque essa pessoa precisa disso, precisa daquilo. E parece que nada dá certo e não agrada. Tá? Por causa disso, você não entendeu o ponto de vista do outro e perguntou para o outro o que ele precisa como ajuda. Tá? Às vezes ele vai dizer, eu não preciso de nada. Então você não faz nada. Tá? Esse é um dos casos do livro. O livro tem vários casos assim, de exemplos de que a pessoa chegou com uma ideia para ajudar, não sei o que, daí ela se envolveu com a comunidade e viu que era coisa totalmente diferente que a comunidade precisava. Tá? Então isso falta até no nosso dia a dia, querer ajudar sem saber o que o outro precisa. Tá? Então observa quantas vezes você pergunta para o outro, né, o que você está precisando. Né? Você está precisando de ajuda? Qual ajuda você precisa? Né? Com base na resposta dele, você vê, isso eu posso ajudar, isso eu não posso, não tenho condições. Tá? A gente, em geral, sai se atropelando, né, e querendo resolver tudo dos outros. Tá? Não é bem assim. Né? A gente precisa limpar muito banheiro antes. Tá? Então, meu avô achava que, para ajudar os pobres, era preciso viver como eles, de modo a entender suas necessidades. Portanto, a vida no ashram era tão simples quanto a da população mais pobre do país. Os membros da casta mais baixa da Índia que realizavam os serviços mais humildes, como limpar latrinas e transportar os resíduos. Então ele queria que o Shriman entendesse realmente como é que era a pobreza, viver nisso, fazer essas coisas para fazer as tarefas deles com entusiasmo, para com entusiasmo depois poder realmente ajudar essas pessoas. Tá? E ele não exigiu que Shriman ficasse lá 20 anos morando com ele. Não, foi só alguns períodos. Limpar algum tempo o banheiro até sentir amor por limpar o banheiro e conviver com essas pessoas. Tá? É o que a gente vê muito no nosso sistema também, especialmente em época de eleições. Né? A gente vê muito isso. Né? Pessoas importantes, porque tem títulos e não sei o que, indo, né, nessas comunidades e prometendo um monte de ajuda, mas não se envolve de fato tempo suficiente nesses locais. Tá? Então é interessante a gente ficar atento a isso, mas não neles, ficar atento no nosso dia a dia, como é que a gente está fazendo isso. Tá? Então Bapudi sentia que se Shriman queria transformar a economia de uma forma que ajudasse todo mundo, ele precisava entender a vida de todos. Então preciso entender aqueles de quem eu quero ajudar. Tá? Mesmo quando estava em meio a negociações sobre o futuro da Índia que mudaram o mundo, Bapudi mantinha a humildade. Ele não a considerava um sinal de fraqueza ou de submissão. Muito pelo contrário, ele via o dano e a discórdia que a arrogância podia causar. Aqui a gente está entendendo realmente humildade como um contraponto da arrogância. Tá? Humildade, a fortaleza. Arrogância, a fraqueza. Tá? A gente não está falando de humildade como pobreza. Tá? É humildade de oposto da arrogância. Tá?
Você pode ser rico humilde, pode ser pobre humilde. Você pode ser rico arrogante e pode ser um pobre arrogante. Tá? Então, nesse sentido. Acreditar que somos melhores do que outros leva à raiva e à violência, nos deixando cegos para o fato de que todos estamos intimamente conectados. Quando você não é humilde, você despreza quem está passando por dificuldades e desdenha dos refugiados por não conseguir ver que sua posição na vida pode um dia estar tão complicada quanto a deles. Ninguém é melhor do que quem está tentando escapar de uma guerra ou de uma revolta política. Tá? Ou de quem está passando por qualquer dificuldade. Não é porque você está numa posição melhor neste momento que a pessoa que está numa posição diferente é pior que você. Tá? Você mereça mais coisas que ela. Tá? Voltando daí ao que a gente conversou semana passada, a questão do valor. Né? Você pode ter muitas posses, viver na riqueza, né? E achar que o seu valor é maior. Tá? Mas todas as pessoas têm o seu valor nesse mundo. Agora, em meio a tanta rivalidade entre pessoas de diferentes etnias, classes, religiões e posições políticas, etc., né, podemos nos beneficiar da insistência de Bapudi na questão da humildade. Algumas pessoas tentam mostrar que são humildes e humanas, sugerindo que precisamos ensinar tolerância uns aos outros. Isso, na minha opinião, do Arun Gandhi, é abordar o problema de um ângulo errado. O que pode ser mais condescendente do que tolerar alguém? A palavra já mostra que você implicitamente se considera mais merecedor e importante do que o outro. Porém, como um ser superior, aceita a inferioridade do outro. Às vezes a gente usa isso aqui, né? Eu tolero, né? Mas tem um tom nesse tolero, tá? Não é tanta palavra. Observe o tom com que esse tolero é falado, tá? Tem que tolerar. Né? Então você já está se achando superior e o outro inferior, mas você, como um ser superior, mais evoluído, você aguenta os outros. Né? Eu acho que Bapudi diria que a tolerância não apenas é inadequada, como nos aliena mais ainda um dos outros. Não podemos nos livrar da responsabilidade de entender quem tem um histórico diferente do nosso e de sermos humildes o suficiente para aceitar e apreciar as diferenças. Tá? Ponto importante. Tá? Entender o histórico de cada pessoa. Enquanto você não entender a história de uma pessoa, né, não tem como você entender a pessoa. Tá? Não é com uma atitude que você deve julgar ou entender a pessoa. Nem com muitas, né, você deve julgar. Tá? Mas importante. Entender as histórias. A gente está onde está fazendo o que está fazendo porque nós temos uma história que nos levou a isso. Tá? Ah, mas podia ter feito diferente. Quem sabe? Não se sabe. Passou, você está aqui agora. Tá? Então, juntos, né, dá para construir uma história melhor. Mas, assim, sem conhecer a história, é difícil você reconhecer as diferenças e entender com humildade as diferenças. Tá? Muitos se surpreenderam com as eleições presidenciais, ou se surpreendem ainda com as eleições presidenciais, pelo nível de veneno e ódio cuspidos pelos candidatos. Tá? Isso é bem comum, tá? Em todas as eleições, nem eleições, tá? Quem já morou em condomínio há algum tempo sabe que até em reunião de condomínio tem algumas coisas assim, né? É só cuspindo veneno e ódio e arrogância por tudo que é lado, tá? Muitas das campanhas se baseiam no insulto às pessoas e na tentativa de convencer seus apoiadores de que eles são melhores do que os outros. Tá? Então sempre tem muito isso, né? Tem nós e tem os outros. Tá? Nós somos melhores, somos os bons, estamos certos, vamos mudar o país para melhor, e vocês não. Vocês, o país só está nessa desgraça por causa de vocês. Tá? Então eles lembram, né, esse tipo de pessoa lembram os ditadores, né, do mundo, que não têm soluções reais para os problemas do seu povo e vivem no eco da própria presunção arrogante. Mas isso não se trata de algo novo. Valentões arrogantes, né, a gente pode dizer pessoas arrogantes, vêm causando danos e confusões ao longo de toda a história. Bapudi teve que lidar com muitos deles.
Ele acreditava que aqueles que gritam mais alto geralmente são os que menos têm a dizer. Não só aqueles que gritam mais altos também, né? Mas aqueles que querem, quando você quer impor sua opinião para outra pessoa, isso é uma forma de gritar mais alto. Yoga chama isso também uma forma de violência. Pessoas que se acham especiais e que merecem sempre o primeiro lugar, porque elas têm méritos, né? Porque tem um título, porque tem história, porque tem família, alguma coisa, nome de família, né? Também pode dizer que são os que gritam mais altos. Você achar, por exemplo, que, como a gente viu semana passada, né, que porque você tem um salário imenso, posses, bens, dinheiros e aviões e carros e não sei o que, você achar que merece muito mais coisas, né? Isso é gritar mais alto também. Então essa frase é interessante. Aqueles que gritam mais altos geralmente são os que menos têm a dizer. E Bapudi dizia, sorrindo, tambores vazios fazem mais barulho. Essa frase é legal também. Tambores vazios fazem mais barulho. Quem tem ideias de verdade, soluções e integridade, não precisa bater tambor para ser ouvido. Na minha estada no ashram de Sevagram, Bapudi estava envolvido na luta pela independência da Índia das mãos dos britânicos. Ele se opunha ao acordo que dividia o país e criava o Paquistão como um país separado para os muçulmanos, pois as famílias hindus e muçulmanas que viviam lado a lado seriam deslocadas e separadas. Então nessa questão lá da Índia, britânicos, teve uma separação onde foi parte da Índia virou o Paquistão. E houve uma grande separação, né, entre pessoas que conviviam juntas ali, né, hindus e muçulmanos, houve uma certa... separou um pouco mais. Inclusive quem quiser, né, se não me engano o sikhismo, né, ele nasceu com o Guru Nanak, né, foi no meio ali dos muçulmanos e dos hindus, né, então ele disse, a primeira coisa que ele falou, né, dos ensinamentos disse, não existe muçulmanos e não existem hindus, existem, né, seres humanos aqui em convivência. Então muita separação dessas coisas aí. Eu posso ser um hindu, mas não separar, eu sou hindu, eu sou o melhor, minha religião é melhor, minha forma de vida é melhor e a sua é uma porcaria. Então muitas famílias ali que viviam lado a lado seriam deslocadas e separadas. Era provável que mais violência resultasse daí. Ele também buscava direitos iguais para as mulheres e para os chamados intocáveis, que ficavam segregados em aldeias fora das cidades e eram proibidos de frequentar templos e escolas. Então no ashram de Gandhi queria isso, não ter realmente separação de nada, né, dessas classes e estilos, jeitos, religiões. Muitos líderes políticos alegaram que a luta por direitos iguais era uma distração, que poderiam cuidar disso depois que a Índia se tornasse independente. Mas Bapudi insistia que a liberação de todos e a igualdade não podia esperar. Com sua profunda humildade, sabia que qualquer tipo de discriminação é um ataque à nossa humanidade compartilhada. Então, como é que você quer separar a Índia digamos, do domínio britânico? Você quer separar de novo, né? Você quer ser independente ali, né? Mas dentro do país, das comunidades, você vive em separação o tempo todo, está separando. Então, né? Ele queria isso antes da independência, né? Não esperar a independência para depois pensar nisso. Então, essas coisas vão ficando adiadas de novo. Quando analisamos uma cultura diferente e vemos a opressão de pessoas, imediatamente entendemos como isso é errado. Por exemplo, aqui com que o Arun Gandhi dá, né? Quando ele foi lá para os Estados Unidos ensinar também. Os americanos sempre ficam perplexos diante da ideia de existirem intocáveis indianos, ou seja, as classes indianas, as castas. Por que as castas superiores da época achavam que seriam contaminadas se permitissem que os intocáveis retirassem água do mesmo poço que elas? Então eu, delicadamente, os relembro das placas de apenas brancos que existiam durante anos nos Estados Unidos em banheiros públicos, bebedouros e piscinas. Por que temos essas preocupações? Talvez seja a nossa arrogância nos dizendo que somos melhores do que outros. Ou talvez tenhamos o pressentimento secreto de que, na verdade, não somos nem um pouco melhores. E, portanto, usamos essa separação forçada
para alimentar nosso orgulho e nossa pretensão. Então, novamente, vamos começar a pensar, né, como o Gandhi diz, né, todos, no começo do livro, né, todos somos uma grande família. Né? Então, em vez de pensar, mas lá na Índia realmente as castas, nossa, como há separação, como isso é ruim, ou nos Estados Unidos, nossa, que bom que acabou nessa separação entre brancos e negros, né? Ou brancos e orientais, ou ocidentais e orientais, altos e baixos, sempre tem alguma separação aí de classe, né? Que tal começar perto, né? O quanto, se começar a se perguntar o quanto eu separo ainda as coisas em classes, né? Quanto eu separo as pessoas ainda em classes, em diferenças. Esse aqui eu não quero nem olhar, né? E aquele eu tenho mais apreço por causa de alguma coisa que não tem nada a ver. Tá? Então isso tem que, né, tomar cuidado, né? Como disse o Gandhi anteriormente, a gente viu na semana passada, né? Porque o fato de você ter um carro, por exemplo, né, um exemplo, né? Um carro te faz uma pessoa melhor e mais digna de respeito do que você que anda a pé, por exemplo, ou não tem um carro. Tá? Então essa que é a grande pergunta. Como que a gente tem separado as pessoas? Tá? Não é só nas grandes coisas da história, tá? Então nas pequenas também. Tá? Nós pode entrar em extremos, lógico. Mas lá na época da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, os judeus eram, né, foram exterminados de forma muito grande, simplesmente por serem daquilo lá, né, por serem judeus. Mas o quanto no nosso dia a dia a gente não separa também, despreza certas pessoas e com situações. Tá? Só para ficar a reflexão aí também. Tá? Por isso que é bom reler esse livro muitas vezes. Tá? A gente vai tendo essas reflexões constantemente. Meu avô entendeu que a vida e o destino de cada um de nós estão interconectados e que precisamos ser humildes para reconhecer a verdade de nossa independência. Ele deu vida a essa lição um dia quando me pediu que levasse a roda de fiar ao seu quarto. Tá? Então a gente viu que eles fiavam muito, né? Pegavam algodão bruto, colocavam na roda de fiar para virar um fio para depois produzir roupas. Né? Daí cada família produzia a sua própria roupa, então a Inglaterra não tinha mais tanto algodão para comprar, então não podia... porque eles compravam o algodão, faziam as roupas e vendiam a preços exorbitantes para os indianos. Né? Então isso começou a afetar também o domínio econômico ali. Tá? A Índia começou a ficar autossustentável em algumas coisas. Tá? Então essa roda de fiar é bem importante aí na história. Então entrei e me instalei, feliz na expectativa de outra sessão de conversa e tecelagem. Em vez disso, ele pediu que eu desmontasse a roda. Fiquei perplexo, mas desmontei a roda e espalhei as peças ao meu redor. Àquela altura eu já deveria saber que Bapudi sempre tinha um motivo por trás de seus pedidos. Então ele sugeriu que eu fiasse um pouco de algodão. Como posso fazer isso se a roda está desmontada? Ok, muito bem. Monte-a de novo. Um pouco irritado com a perda de tempo, ocupei-me em remontar a roda. Quando estava quase terminando, ele se aproximou e pegou uma pequena mola que ficava encaixada embaixo de uma roda pequena. Ele a segurou, demonstrando que não tinha a intenção de devolvê-la. Então eu expliquei, não dá para montar sem essa mola. Por que não? É só uma peça minúscula. Sim, mas eu preciso dela para a roda de fiar funcionar. Ela é tão pequena, não pode ser tão importante assim. Ele fingiu estreitar os olhos para conseguir enxergar a peça em sua mão. Certamente você pode fazer a roda funcionar sem ela. Não, não dá. Exatamente, disse Bapudi com alegria na voz. Ele esperou que eu assimilasse a lição e continuou explicando. Cada peça é importante e contribui para o todo. Assim como essa pequena mola é necessária para fazer a roca funcionar corretamente, cada indivíduo é vital para a sociedade. Ninguém é dispensável ou desimportante. Nós trabalhamos juntos. Tá? Isso é uma frase importante. Né? Ninguém é dispensável ou desimportante. Nós trabalhamos juntos. Todos trabalham juntos. Tá? Então, novamente, a pergunta e reflexão. Né? Por que nós não tratamos cada ser com a mesma importância? Né? Para cada um de nós, às vezes, tem pessoas que a gente trata com desimportância, como sendo dispensáveis. Tipo, por que essa pessoa está na minha vida?
né? Essa pessoa nem precisava estar aí, às vezes pessoas que você convive, pessoas da própria família. Tá? A gente trata como dispensáveis, como desimportantes, pessoas da própria família. Tá? Então, não vamos olhar no mundo tão grande, vamos olhar dentro da nossa própria família e comunidade. O quantas vezes a gente trata as pessoas como dispensáveis e desimportantes. Tá? Assim como nas máquinas, a vida é necessário que cada peça funcione bem para que as engrenagens continuem girando de maneira harmoniosa. A lição de Bapudi poderia inclusive ser o segredo para o sucesso nos negócios. Nas grandes corporações, grandes líderes entendem que são apenas tão bons quanto as pessoas que trabalham para eles. Quando os executivos têm a humildade de tratar de maneira respeitosa os funcionários de qualquer nível e reconhecem o valor de cada um, a empresa tem mais chances de ser bem-sucedida. Então olha que interessante levar isso para os negócios, né? Então eu lembro de algumas coisas eu notei aqui, tá? Às vezes nessa questão da arrogância, né? A gente esquece, né, das pessoas consideradas menores, né, desimportantes, invisíveis que tem por aí, né? A gente pode dizer, na Índia tem os intocáveis, que horror, não sei o quê, mas quantas pessoas a gente não considera invisíveis por aí, tá? Que fazem um trabalho invisível, tá? Então, o que ele fala nessa questão dessas empresas, grandes empresários, né? Eu lembrei que às vezes tem pessoas muito bem sucedidas que dizem, né? Às vezes com orgulho, né? Que a gente fala essa arrogância, né? Eu fiz tudo sozinho, nunca ninguém me ajudou, eu cresci apenas dependendo de mim mesmo, né? Isso é muito longe da verdade, né? Ninguém cresce sozinho. Que falta de consideração para as pessoas que te ajudaram, tá? Algum lugar você aprendeu alguma coisa com alguém. Você não pode ter crescido sozinho, ter feito tudo sozinho na sua vida, sabe? Não tem como ter isso, tá? Ainda mais se você é bem sucedido em algum negócio, por exemplo, pelo menos muitos compraram de você. Você é bem sucedido, você não deve trabalhar sozinho às vezes. Vai ter um monte de gente ali com você. Você não cresceu sozinho, ninguém cresce sozinho, tá? Que tem aquela famosa frase que diz, né? Sozinhos nós vamos rápido, mas juntos nós vamos longe. Então reconhecer essas pessoas invisíveis, né, trazer visibilidade para elas, né, isso é humildade também. Tá? E outra coisa que eu lembro, né, como esse reconhecimento, né, dos menores, dos invisíveis, né, às vezes passa despercebido. Né? Por exemplo, um tempo atrás eu fiz alguns treinos em tecnologia, desenvolvimento e coisa assim, né? Aí, sei lá, por exemplo, né, para a gente fazer um aplicativo, digamos, para dispositivos, né, para 3 dispositivos diferentes, né, digamos, sei lá, para Android e o da Apple lá, o iOS, coisa assim, né. Digamos que eu preciso de 2 pessoas, uma para fazer para um dispositivo, outra para fazer para outro dispositivo, porque não tem ainda uma tecnologia que faça para os dois ao mesmo tempo. Ok, surge essa tecnologia. O que as empresas fazem? Ok, eu não preciso mais de 2 pessoas programando, posso mandar uma embora. Tá? Então o lucro vai ser o mesmo, mas eu estou pagando uma pessoa menos, então meu lucro vai aumentar. Né? Que falta de reconhecimento dessas pessoas, de você pensar que pode ajudar essas pessoas, você simplesmente dispensa a pessoa para o teu lucro ser maior. Tá? Se o teu lucro vai ser o mesmo, né? E pensa assim, lucro é sempre o que está acima do que você já necessário, o que está sobrando já, né? Então, se você manter os dois, teu lucro vai continuar o mesmo. Que tal então, né? Cada um trabalha menos tempo com a mesma tecnologia, podem se somar, aprender os dois juntos a mesma tecnologia, né? Pode dar trabalho intercalado, trabalha menos tempo na semana. Por que não dá para fazer isso, sabe? Pensa em dispensar. As pessoas são dispensáveis, especialmente em trabalhos na empresa. Tá? Na vida também, olha quantas pessoas, como eu digo, a gente despreza aí na questão. Tá? Então, para finalizar esse texto, Gandhi diz assim, né? Precisamos parar de ser a criança no parquinho que se vangloria dizendo eu sou melhor do que você. Tá? Ou tem aquele famoso que diz, né? Eu sou o dono da bola, então se eu me irrito, eu pego a bola, vou embora, acabou toda a brincadeira. Né?
É necessário entender como parecemos imaturos e tolos quando adotamos essa postura. Bapuji insistia que não devemos ficar satisfeitos em saber que a maioria das pessoas desfruta de uma vida boa. Precisamos nos esforçar para que todos desfrutem dos benefícios do progresso. Tá? Então, precisamos nos esforçar para que todos desfrutem dos benefícios do progresso. Tá? Então, fica essa frase aí como final do texto de hoje. Tá? Temos mais uma quarta-feira ainda falando desse livro. Espero que tenham gostado do assunto de hoje. Tá? Próxima semana eu vou trazer algumas novidades aí para março também para vocês. Tá? Mas aguardem. Tá? Então vou deixar vocês na curiosidade para a próxima quarta-feira eu comentar essas novidades. Tá bom? Espero que tenham gostado. Nos vemos então próxima quarta-feira. Quem quiser continuar essa conversa, me chamar aí por uma mensagem, coisa, pode continuar conversando aí. Tá bom? Tenham uma boa noite. Até a próxima.